Bom dia, crianças. Professor Mosean. Gente, hoje eu não vou poder estar ao vivo com vocês, porque eu não estou em casa. Vocês já perceberam, né? Aí atrás, eu estou aqui no sítio da minha mãe. E a internet aqui não é tão boa, porque aqui é zona rural. E aí eu não quis arriscar para ficar caindo, ficar oscilando, tá certo? Então eu já deixei a aula pré-gravada para que vocês possam assistir logo após esse vídeo, tá bom? Mas não se preocupem, eu vou estar aqui no chat acompanhando vocês ao vivo. Na hora que vocês fizerem uma pergunta eu vou responder, então não vai fazer assim tanta diferença, tá certo? Que Deus abençoe o aprendizado de vocês e que a gente possa ter uma boa aula e um bom ensino a respeito das Escrituras. Vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele nos guie em mais esta aula, tá bom? Feche seus olhos comigo e vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia que o Senhor tem nos ofertado. Obrigado pela oportunidade de poder aprender mais da Tua Palavra, de poder expressar de fato o conhecimento de um Deus que é santo, puro, reto e justo. Guia o coração dessas crianças, que elas possam estar empenhadas a querer conhecer o Senhor acima de toda e qualquer coisa. Peço também por mim, que sou o professor delas, que guie, Pai, as minhas palavras, que Teu Espírito Santo faça-as compreender e que elas venham conhecer o Senhor em primeiro lugar. Oro também pelos pais dessas crianças, peço que eles sempre estejam empenhados em dar o melhor da Tua Palavra para que eles possam crescer no caminho do Senhor e jamais venham se desviar deles. No nome de Jesus Cristo, Pai, guia a nossa aula, é assim que nós te pedimos. Amém. Então que vocês possam ter uma ótima aula e eu estou aqui no chat acompanhando vocês, tá? E lá no WhatsApp também, podem mandar tanto perguntas aqui no chat quanto no WhatsApp. Vamos lá, vamos assistir a nossa aula. Então, crianças, vamos dar início aqui à nossa aula. Mas antes, vamos só fazer aquelas perguntinhas para a gente relembrar o que a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quem era o filho favorito de Jacó? Vocês lembram quem era o filho favorito de Jacó? Era? Respondam aí. Dá um tempinho para vocês responderem. Muito bem. José. José era o filho de Jacó favorito, predileto. Até porque ele era filho de Raquel, que também era sua esposa predileta. A gente já comentou aqui que esse negócio de ter parentes ou pessoas prediletas em detrimento de outras, a gente sabe que não é um comportamento adequado, correto, né? Então não vamos mais falar desse assunto, até porque já discutimos muito em outras aulas. Outra pergunta: o que os irmãos de José fizeram? Aliás, o que Jacó deu a José que fez com que seus irmãos sentissem ciúme? O que foi que Jacó deu para José que os seus irmãos ficaram enciumados? Ele deu uma túnica para o seu filho, né? Uma túnica colorida. E ganhar uma túnica naquela época, naquele contexto, era um símbolo de muito carinho, porque a túnica era algo muito caro. Então, e algo muito fino, né? Ou seja, algo que era realmente luxuoso, um artigo de luxo, vamos dizer assim. Então, os irmãos de José, ao ver que ele ganhou do seu pai uma túnica, ficaram enciumados. E o que os irmãos de José fizeram a ele por causa do ciúme? Vamos lembrar lá dos nossos capítulos 37 e 38 que nós vimos na aula anterior. Eles jogaram José num poço e o venderam como escravo. Então os irmãos dele, por causa do pecado do ciúme, que era justamente a nossa palavra-chave da semana passada, venderam José como escravo. Que história os irmãos contaram a Jacó sobre José? O que foi que os irmãos de José inventaram para que contassem aos seus pais? Exatamente. Ele disse que José tinha sido morto por um animal selvagem, né? Os irmãos dele disseram para o pai deles que José havia sido morto por um animal selvagem. Então nós vemos que ali estavam muitas mentiras, né, envolvidas. Então, da mesma forma, por exemplo, que Jacó enganou a Labão, ali naquele momento ele foi enganado pelos seus filhos sobre o desaparecimento de José.
Muito bem. Vamos agora passar para a nossa palavra-chave dessa semana, né? A palavra-chave dessa semana que nós vamos aprender é a palavra favor. Ela é usada de maneiras diversas no nosso dia a dia. A maneira mais comum, né, que nós vemos é quando alguém nos pede um favor. E pedir um favor ou fazer um favor é algo que a gente, por exemplo, se eu for fazer um favor, eu faço sem esperar algo em troca. Eu estou ajudando alguém porque eu quero fazer o bem, quero fazer alguma coisa boa para aquela pessoa que me pediu. Então a palavra-chave favor tem esse significado. Mas para nós hoje, nós vamos ter um novo significado, talvez você já conheça. Quando a gente também fala de favor no contexto cristão, a gente pode utilizar esse mesmo termo como sinônimo, ou seja, como uma palavra que é a mesma coisa que graça, que eu acho que já é uma palavra que vocês conheçam, né? Graça é aquilo que nós recebemos do Senhor, por exemplo, a salvação. Nós recebemos um favor do Senhor. Nós não merecíamos receber, mas Ele, sem receber nada em troca de nós, nos ofereceu o seu Filho Jesus Cristo como um favor, como graça, né? Ou seja, nos libertando do pecado através de seu Filho. Então a palavra favor é a nossa palavra-chave dessa semana. Já com essa palavra-chave em mente, vamos memorizar o versículo dessa semana. O versículo dessa semana se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 31, parte B. Romanos 8, 31, parte B, que diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito fácil, né? Vai lá, repita comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31, parte B. Romanos 8, 31, parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse é o nosso versículo do dia, tá bom? Memorizem, vamos prestar atenção, né? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, porque Deus é poderoso, porque o nosso Deus ele tem poder para destruir todo e qualquer inimigo que vier contra nós, se nós estivermos com ele e ele conosco. Tá bom, crianças? Então esse versículo quer dizer muito, né, a respeito do caráter soberano, do poderio de Deus, ou seja, que ele tem poder em extremo e esse poder ele é usado para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o maligno, do poder do maligno. Então, se ele é por nós, nós não podemos e nem devemos temer a nada, porque o nosso Deus nos guarda e livra de todo o mal. Tá bom? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar os capítulos 39 e 40 do livro de Gênesis. Na aula passada, nós terminamos com a história de José sendo vendido como escravo, né? Os irmãos dele ali traiçoeiramente jogaram ele num poço, e quando jogaram no poço, eles ficaram discutindo entre si o que fariam com o seu irmão. Então, decidiram ali, né, que naquele momento passava uma carruagem de mercadores que iam para o Egito, né, e eles disseram, não, vamos vender, né, venderam para aqueles ismaelitas que estavam indo para o Egito, e ali José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Agora vamos ver, né, o que Deus vai fazer com José nesses capítulos que nós vamos estudar hoje, capítulo 39 e 40. Já falando do capítulo 39, pegue a sua Bíblia, abra aí no capítulo 39, no versículo de 1 a 2. Tá bom? E vamos ler nessa parte. Gênesis, capítulo 39, versículo de 1 a 2. Está aí na tela, quem não tiver essa versão que é a NVI, mas se você tiver a sua Bíblia, por favor, acompanhe na sua Bíblia, para você não perder o costume de ler na própria palavra de Deus física ali, né? É gostoso você ler na própria Bíblia, né? Um momento desse de aula, como nós estamos tendo agora. Mas se você não tem essa versão, acompanhe comigo aí na tela. Vamos lá, Gênesis 39, versos 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Vamos definir aqui
como é que estava a vida de José, né, naquele momento. Ele foi vendido a Potifar, ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos para os mercadores ismaelitas. Mas os ismaelitas, quando chegaram lá no Egito, venderam de novo José para Potifar. E José ficou sendo ali propriedade de Potifar, ou seja, era como se ele fosse o dono. Mas vem cá, crianças, quem realmente era o dono da vida de José? Quem vocês acham que realmente era o dono da vida de José e que é o dono da vida de todos os homens? Ele que tem poder para fazer tudo isso. Deus, muito bem. Deus, ele é o dono da vida dos homens, inclusive da vida de José. E o interessante que nós vemos aí, que nós lemos, é que o Senhor estava com José. Deus sempre estará com os seus filhos. José foi guardado e protegido porque Deus estava com ele. Não era porque ele era temeroso, ou não, como é que eu posso dizer? Não era porque ele era um homem forte, não era porque ele era um homem... nada disso. Era porque o Senhor estava com José. Por isso ele era protegido e guardado pelo Senhor. Vamos lá ler os versículos 3 e 4. Olha o que é que diz os versículos 3 e 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Por que vocês acham que José foi favorecido por Potifar entre todos aqueles escravos? Porque não tinha só José. Então a pergunta que não quer calar é essa. Por que é que José foi ali privilegiado, né? Teve essa oportunidade de ser o chefe da casa de Potifar, que era uma autoridade no Império do Egito? Era porque Deus estava com José. Foi o Senhor que fez com que os passos de José ali no Egito fossem trilhados de maneira que viesse a beneficiá-lo. Potifar até deixou todo o cuidado de sua casa nas mãos dele. Se você parar para pensar que você confiar sua própria casa nas mãos de outra pessoa, é porque aquela pessoa tem que ser uma pessoa muito responsável, de muita confiança. E José era aquela pessoa. E Potifar acreditava muito em José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e tudo que José fazia prosperava, obtinha êxito. Qualquer sucesso, né, que nós venhamos a ter na nossa vida, a gente tem que lembrar que isso só vai acontecer porque o Senhor está conosco. O mérito é do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos principalmente de salvação, né, nós, em todos os aspectos, tudo é graça, né? Tudo é favor de Deus. A nossa palavrinha-chave aí aparecendo. Ó. Tudo que nós fazemos, que nós conseguimos, as conquistas que nós temos, é graça, é misericórdia do Senhor. É favor de Deus imerecido. Então, glórias a Deus por tudo que nós temos. Glórias a Deus pela escola que você estuda, pelos pais que você tem, pelo alimento que você recebeu antes de assistir essa aula. Então vocês devem, eu e vocês, devemos sempre lembrar, né, dessa verdade, que Deus está no controle de todas as coisas e unicamente, exclusivamente, a glória de tudo que acontece em nossas vidas, as coisas que nós conquistamos, as provas que nós vamos bem, enfim, tudo isso é mérito de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos concede favor assim, de forma extraordinária. Né? O nosso Deus, ele é magnífico em nos abençoar. Tudo que temos vem do Senhor e nada do que temos, ou nada que temos, vem de nós mesmos. Somente do Senhor. Vamos continuar aí a leitura. Capítulo 39, ainda, os versículos 5 ao 7. Diz assim, a palavra de Deus. Capítulo 39, versículos 5 ao 7. Leiam comigo. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto a casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente
e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Nós temos aí um relato, né, que Potifar deixou a casa dele nas mãos de José. Potifar não se preocupava com absolutamente nada, exceto a própria comida. Mas todas as outras coisas que tinham que ser feitas na sua casa eram confiadas a José. Só que aí temos um grande problema. Nós vimos que ele era um rapaz atraente e a esposa de Potifar cobiçou-o. Nesse momento nós temos Satanás, né, o grande tentador, lançando ali uma tentação em José. A esposa de Potifar quer que José peque contra o seu senhor. Será que José deveria tomar a esposa de outro homem? O que ele vai fazer? Vamos ver aí o que é que a palavra de Deus vai narrar para nós. Os versículos 8 a 10. Só um detalhe, crianças, é interessante, né? Em meio a esse local que o Senhor abençoou a vida de José, que estava de fato fazendo José prosperar, sendo ali senhor da casa de Potifar, que sem dúvida nenhuma era uma pessoa de grande importância no Egito. Mas em meio a isso, Satanás ele sempre procura desestabilizar a nossa comunhão com Deus. E ele sempre vai enviar tentações para querer nos atrapalhar. Porque ele é o grande acusador, ele é o grande tentador, mas sempre lembrando o nosso versículo-chave: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus era com José, quem seria contra José? Então vamos ver aí o que José fez. Versículos de número 8 a 10. Leia comigo aí na tela. Mas ele, ou seja, José, se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José sabia que isso seria um pecado, crianças. Seria um pecado horrível contra Deus. Então o que é que ele faz? Ele recusa. Ele, com todas as suas forças que era dado por Deus, porque Deus estava com ele, ele recusou aquela tentação todas as vezes. Como ele foi capaz de resistir? Porque Deus estava com ele. Está vendo o nosso versículo-chave se repetindo aqui? Por que é que José estava obtendo êxito? Porque Deus estava com ele. Por que é que José estava conseguindo obter resultados agradáveis diante dos olhos de Potifar? Porque Deus estava com ele. Porque José conseguiu vencer a tentação? Porque Deus estava com ele. É assim na nossa vida, crianças. Nós só conseguimos vencer os pecados, as tentações, porque Deus está conosco. Nós mesmos não temos essa força, é somente do Senhor. Quando o papai e a mamãe estão ali falando com você e você não está gostando de ouvir aquilo dali, mas você fica calado, respeitando a autoridade que o Senhor colocou diante de vocês, não é porque vocês são pessoas, eu sou uma pessoa que tem Claro, obviamente, aquelas pessoas que são guiadas por Deus, elas vão ter um coração bom, porque Deus o faz assim. Mas não é nós mesmos que agimos assim, é porque o Senhor transforma os nossos corações. Então, quando você está levando ali um puxão de orelha do seu pai ou da sua mãe, às vezes naquele momento pode até você achar ruim, mas depois você vai reconhecer que aquilo dali é o bem para você. E que você se submeter a essa autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida é o melhor a se fazer. E Deus está com você quando você obedece aos seus pais. Deus ele está com você quando vocês estão passando por dificuldades de comunicação. Deus está lá, sondando o coração de vocês, fazendo realmente aquilo que Ele sempre faz, que é nos auxiliar em tempos difíceis. Não somente nos tempos difíceis, Ele nos guia em todos os momentos. E, sem dúvida nenhuma, nos momentos difíceis também Ele está presente conosco. E não foi diferente com José. Mas vamos ver aí que vamos dizer, essa parte da vida de José não foi fácil, tá bom?
Vamos lá continuar aí a leitura. Ó. Vamos lá para o versículo 11. Aí, vamos ler, tá bom? Versículos 11 até o 20. É uma leitura um pouco extensa, então eu vou ler pausadamente, com calma, e vou comentando algumas coisas que forem necessárias, tá certo? Então acompanhe comigo aí o texto, versículo 11 até o versículo 20. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Olha aí, vamos só aqui para a gente não perder o fio da meada, né? Ou seja, para a gente não perder a ideia do texto. José resistiu mais uma vez à tentação e naquele momento ele fugiu. Só que ao fugir, o seu manto, né, a roupa que estava sobre ele, ficou nas mãos da esposa de Potifar. E naquele momento ela gritou, e quando ela gritou, os seus criados, né, os outros escravos, né, vamos dizer assim, os servos ali da casa de Potifar, chegaram até lá e perguntaram o que tinha acontecido, e ela falou: este hebreu nos insultou, porque ele tentou me abusar. Ou seja, tentou fazer mal a ela. Ela estava dizendo isso. Mas nós vemos que não foi isso. José, ele fugiu. José foi para longe dali. Então, aquela mulher estava levantando uma falsidade contra José. A vida de José, só um parêntese também, não era fácil, crianças. Olha o que ele já passou. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Depois ele foi vendido de novo, agora para Potifar. E agora está sendo acusado, né, de abusar a esposa de Potifar. Isso não é uma, vamos dizer, coisa fácil de se viver. Mas sempre lembrando, Deus estava com José. E se Deus estava com José, ninguém era contra ele. Embora esses reveses, né, ou seja, essas dificuldades que estavam aparecendo, parecessem ser, vamos dizer, algo que não tivesse fim, mas o Senhor estava guardando a vida de José, protegendo. E ele tinha um propósito, né, na vida dele, para que tudo isso acontecesse dessa forma. Então, continuando a história. O que é que acontece? Versículo 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor viu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Então José, né, nesse momento, ele foi, vamos dizer, levado à prisão porque a esposa de Potifar levantou uma calúnia, uma mentira contra ele. Então José já não bastava toda a dor que ele sentia por ter sido abandonado pelos seus irmãos, né? Foi vendido ali. Não bastava ele ter sido vendido de novo ali para a casa de Potifar. Não bastava ele ter sido traído ali pela esposa de Potifar, ou seja, ele foi tido ali como um abusador. Agora ele está indo preso. Tá vendo aí que José estava passando? A esposa de Potifar não conseguiu fazer com que José pecasse. Então ela inventou uma história e mentiu para o marido dela. Que coisa horrorosa. José fez alguma coisa errada? A resposta é absolutamente não. Ele até fugiu, como nós vimos, mas ele foi colocado na prisão de qualquer jeito. A esposa de Potifar não poupou ali a vida de José. Muito pelo contrário. Falou ali mentiras a respeito dele e ele foi parar na prisão, porque Potifar ficou muito indignado. Vocês até podem estar pensando assim, professor Mosean, isso não é justo.
de certa forma, vocês estão certos. Isso não era justo ou certo de forma alguma. Mas a gente tem que lembrar quem é que está no controle de todas as coisas. Quem é que está no controle de tudo? É Deus. É Deus. E nós vemos isso nos versículos seguintes, o que Deus vai fazer na vida de José. Vamos observar aí. Ó. Vamos lá para o versículo 20, né, a parte B do versículo 20 e continuando até o 23 do capítulo 39 de Gênesis. Acompanhe comigo aí. Ó. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. O Senhor estava com José mesmo na prisão. Tá vendo? Ó? O Senhor tem estado com José. Se o Senhor é com José, quem seria contra José? Ninguém, né? Primeiro, José encontrou favor com Potifar, quando Potifar ali vê que ele era um homem que em tudo que ele fazia prosperava. Agora ele tem o carcereiro novamente, né, ali reconhecendo que José era um escravo diferente, era um prisioneiro diferente. José era responsável por muitas coisas ali que o carcereiro deixou para ele. Parece que Deus está cumprindo os sonhos que ele deu a José, um pouquinho de cada vez. Né? Se você olhar lá na casa de Potifar, ele era senhor da casa de Potifar, ou seja, ele o comandava, organizava, e Potifar só se preocupava com a comida dele. Agora nós vemos aqui na cadeia, né? Na prisão, José novamente ali sendo aquele que organizava as coisas lá para o carcereiro. E o carcereiro deixava e confiava nas mãos dele, porque sabia que José era uma pessoa muito competente. Mas por que isso estava acontecendo? Porque Deus estava com José. Vamos lá, crianças, começar aqui o capítulo de número 40. Vamos lá? Capítulo 40 de Gênesis. Vamos ler agora do versículo 1 até o versículo 8. Eu sempre vou fazer aquela pausa, né, para a gente conversar ou para eu esclarecer o que é que está acontecendo, para facilitar as coisas, tá bom? Então vamos lá, continuar. Diz assim: Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa da prisão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então nós vemos aqui que José, ele percebendo ali o semblante triste do padeiro e do copeiro, que eram colegas de cela, né, vamos dizer assim, colegas ali da prisão, ele percebe essa tristeza e ele pergunta a eles o que é que ele estava passando. E eles dizem: Nós tivemos um sonho, né, nós tivemos um sonho e ele está nos atormentando, porque nós não sabemos como interpretar. Então, naquele momento, José fala algo para ele: Olha, não são de Deus os sonhos? Ou seja, José estava dizendo para ele que, como é que eu posso dizer, que Deus poderia revelar o que significava aquele sonho. José estava sofrendo na prisão, mesmo não tendo feito nada errado. Ele poderia ter ficado em sua cela desanimado e deprimido também, porque tanta coisa ruim já que aconteceu com ele. Mas, ao invés disso, ele escolheu servir as pessoas, como nós vimos aí nesses versículos que nós lemos, no capítulo 40, do versículo 1 ao 8. Aqui nós vemos ele cuidando de dois homens, que eu já citei aqui, inclusive, né? O padeiro e o copeiro. E eles tiveram sonhos, e José, como sempre, sabe que a única pessoa
que pode auxiliar tanto o padeiro, quanto o copeiro, quanto o próprio José, sempre, somente, é o único Deus verdadeiro, o Senhor Deus. Vamos ver aqui o primeiro sonho, né? Vamos ouvir, aliás. Vamos ler aqui o primeiro sonho, que diz assim, versículos 9 até o versículo 15. Então o chefe dos copeiros, crianças, copeiros era aquela pessoa que era responsável pela, vamos dizer, pelo vinho, né, que era servido, pelas bebidas que eram servidas ao faraó. E além disso, né, servir também a mesa do faraó como um todo. Alimentos, enfim, era a responsabilidade do copeiro. E o padeiro, vocês já sabem, né, o que é o padeiro. É aquele que era responsável por fazer o pão, enfim, por preparar essa parte da comida de faraó. Então vamos continuar. Em meu sonho, o copeiro está contando para José, né? Em meu sonho, versículo 9, tô lendo, só para situar vocês, eu estou no versículo 9. Vamos começar de novo, versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. José agora vai interpretar. Olha como é que é a interpretação do sonho do copeiro. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo, ou seja, vai restaurar a sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Boas notícias para o copeiro, né? Ou seja, José era capaz de interpretar os sonhos porque Deus estava com ele, não porque José tinha aquele dom em si mesmo. Os méritos ali eram do próprio Deus, era o Senhor, tá bom? Então, ele interpreta o sonho do copeiro, dizendo que ele retornaria à sua função e serviria dentro de 3 dias novamente a faraó. Essa é a interpretação do sonho do copeiro. Agora nós vamos ver aí o segundo sonho. Vamos lá para os versículos 16 até o 19. Diz assim, ó. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. Então ali foi o sonho, né? O padeiro contando o sonho que ele teve. E José agora vai interpretar. Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. É uma notícia muito ruim, né, para o chefe dos padeiros. O copeiro sairá vivo, né, da cadeia, mas o padeiro não. Vocês acham que as coisas acontecerão do jeito que José disse? E aí, crianças, vocês acham que acontecerão? Sim, né? Nós vamos ver aí o que é que vai acontecer. Versículos 20 até o 22. Lembremos aqui que José está na prisão. Esses homens estão com ele, né? O copeiro e o padeiro estão com José na prisão. Esses homens têm esse sonho na prisão e José interpreta esse sonho na prisão. Mas José poderia ter ficado ali isolado, sozinho, mas não, ele preferiu ajudar aquelas pessoas e o Senhor foi com ele. E o Senhor fez ele ter êxito ali na interpretação. Vamos lá. Versículos de número 20 até o 22. 3 dias depois, era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros, ou seja, trouxe de volta, né, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Olha que maravilha, crianças. Olha que interessante. As coisas aconteceram da forma que José tinha dito. O copeiro teve seu trabalho de volta, ou seja, ele retornou.
E vocês acham que ele estava feliz? Claro, né? Realmente ele voltou ao seu trabalho, e ali foi novamente restabelecida a sua função. E outra pergunta, será que esse copeiro, né, que teve o seu sonho interpretado por José e que aconteceu do mesmo jeito que José tinha dito, estava agradecido pelo que José tinha feito por ele lá na prisão? Era para estar. Mas vamos ver o que é que diz aqui o versículo 23. Vamos ver, ó, o versículo 23, acompanhe comigo. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Que horror, né? José ajudou aquele copeiro a ter o seu sonho interpretado, né, para que ele ficasse feliz e tranquilo. Mas José foi esquecido. Depois de ter ajudado a esses homens na prisão, o copeiro não se lembrou de ajudá-lo a sair da prisão. Mas vocês acham que Deus esqueceu de José? Não, de maneira nenhuma, né? Ele permaneceu com José, assim como ele permanece com todos aqueles a quem ele ama, né? Assim como ele permanece com todos aqueles que o buscam. E José, sem dúvida nenhuma, era um homem que era guiado, guardado e protegido por Deus. Vou fazer o seguinte, ó. Para não ficar muito extensa essa aula, nós vamos revisar, né, ver, né, o sofrimento de José até aqui. Vamos lá. Ele foi jogado num poço por seus irmãos, lá nos capítulos anteriores que nós estudamos. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Ele foi erroneamente acusado pela esposa de Potifar de pecar, né? E também foi jogado na prisão erroneamente por causa da mentira da esposa de Potifar. Foi esquecido pelo homem que ele ajudou. Então, realmente, José, numa ótica humana, ou seja, de uma forma, numa perspectiva humanamente falando, estava arrasado, né? As dificuldades que estavam acontecendo ali ao redor dele não eram coisas simples, eram coisas difíceis de poder, vamos dizer, de podermos passar por aquilo dali. Já imaginou nós sermos traídos pelos nossos irmãos, depois sermos vendidos como se fôssemos objetos? Não, é muito pesado. Mas o Senhor estava com ele, o Senhor estava com José. E nós vamos ver, né, até o final do capítulo, aliás, até o final do livro de Gênesis, nós vamos ver qual o propósito que Deus tinha para a vida de José e também, consequentemente, para a vida do povo de Israel. As coisas não podiam estar piores, né, para José. Ainda assim, nós aprendemos que Deus sempre permaneceu com ele, fazendo que Potifar, né, o carcereiro, favorecessem a vida dele. Deus estava no controle quando José estava com problemas e ele estava permitindo tudo isso para que isso fosse convertido em bem para José. Se você olhar todas essas coisas que estão de um lado, tá ruim, né? José está na prisão, mas ele foi colocado como, vamos dizer, superior ali para cuidar da prisão. José foi para a casa de Potifar. Embora tenha sido acusado, mas ele era senhor de tudo ali, na casa de Potifar. Enfim, o Senhor estava sempre guiando os passos de José. Às vezes, nós também vamos passar por isso, crianças. Não se enganem. Vamos passar por sofrimentos, por dificuldades, porque Deus, ele quer o nosso bem. Ele quer nos tratar como um pai trata o seu filho. E todo pai quer o seu filho bem. E se nós estamos passando por alguma dificuldade, sem dúvida, o Senhor está trabalhando ali para que nós possamos sempre, sempre reconhecer que somente através dele, dependente totalmente dele, que nós vamos ter prosperidade e sucesso, né? Vamos dizer assim, de uma forma bíblica, né? Não vamos confundir com uma forma mundana de prosperidade e de sucesso, mas só vamos conseguir êxito nas nossas realizações, só vamos ter saída em nossas atividades se de fato o Senhor estiver conosco. Tá bom? Então, nós, na próxima vez, vamos ler mais ainda sobre a história de José, mas por hoje nós vamos encerrar por aqui. Tá bom, crianças? Que a gente possa refletir a respeito dessa história que José vem passando, né? Uma história muito difícil, a gente já viu nas aulas anteriores o que ele vem sofrendo, mas o Senhor tem trabalhado no coração dele. Vamos aqui, novamente, relembrar, né,
a nossa palavra-chave. A nossa palavra-chave de hoje foi favor, né? E eu falei para vocês que a palavra favor ela tem vários significados, sendo que nós podemos também, né, aqui aplicar para o nosso contexto, dizer que favor pode ser um outro nome para graça, né? Favor de Deus. Ou seja, nós, quando somos salvos, recebemos o favor imerecido, né, de Deus. Deus ele não recebe nada em troca de nós para que nós possamos obter a salvação. Não, é Ele quem nos dá. É um favor gracioso, né? Até podemos juntar aí essas duas palavras para ficar algo tão bonito. Então, favor, graça, favor, fazer o bem. Então, Deus fez o bem para nós e esse favor gratuito de uma forma extraordinária, enviando Jesus Cristo, seu único Filho, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e é nele que nós confiamos, e é nele que nós nos portamos, né? E diariamente podemos sempre buscá-lo, porque ele é um Senhor que sempre estará conosco, que sempre fará com que os seus filhos possam ser direcionados para o bem. No mesmo capítulo, né, de Romanos 8 diz isso, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então é segundo o propósito de Deus. Então às vezes a gente está passando por uma dificuldade, nós não conseguimos no momento enxergar que aquilo é para o nosso bem. Mas o Senhor está vindo o todo, ou seja, está vindo todo o processo, desde o começo até o fim. Então ele sabe o que é bem e o que não é para nós. Então nós devemos confiar nele. Nós devemos nos aproximar dele. Hebreus, né, vai falar isso, que nós possamos nos aproximar com confiança ao trono da graça para que nós possamos alcançar misericórdia em tempo oportuno. Tá bom, crianças? E para finalizarmos, vamos também falar aqui, vamos recitar o versículo do dia. O versículo do dia. Romanos 8:31, parte B, na NVI, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta e a resposta ela é ninguém. Né? Ninguém será contra nós. Então, novamente, crianças, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, parte B. Tá certo? Então é isso. Crianças, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida dos pais de vocês, de toda a sua família, e que vocês possam se lembrar disso, que se Deus está com você, que se Deus está com os pais de vocês, você sempre será guardado pelo Senhor, sempre será protegido por Ele, e ninguém, nada, pode ser contra nós, se Ele está conosco. Graças a Deus por isso. Vamos orar agradecendo a Deus para que Ele possa, por meio da sua graça, por meio do seu amor infinito, por meio do seu favor, nos conduzir em mais uma semana e que na próxima aula Ele nos conduza em mais santidade e mais amor a Ele, para a glória do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essas crianças, Pai, que têm ouvido a Tua palavra, que têm aprendido mais de Ti, e que elas possam, dia após dia, amar ao Senhor, reconhecendo esse favor imerecido que nós recebemos do Senhor, e que se o Senhor está conosco, ninguém é contra nós. Que elas possam, Pai, cada vez mais, dia após dia, saber que Deus é um Deus poderoso, amoroso, gracioso, soberano, domina todas as coisas, e que o coraçãozinho delas sejam cheios do Teu Espírito Santo, que elas possam ser alcançadas com esse favor que o Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nos ofertou, nos presenteou com a salvação, e isso, Pai, é algo extraordinário que nós não entendemos, mas nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos, prostramos honras e glórias a Ti, o único Deus verdadeiro, em que nós não podemos e nem precisamos nos preocupar, porque o Senhor estando conosco, ninguém será contra nós. Abençoa os pais dessas crianças, guia-os cada vez mais em seus caminhos, Pai, nos caminhos do Senhor, que eles possam aprender mais de Ti, para que ensinem aos seus filhos que o caminho do Senhor
é o caminho verdadeiro, justo, santo e que conduzirá a uma vida eterna. Assim eu te louvo e mais uma vez peço por mim, Pai, que cada vez mais o Senhor possa me ajudar e me auxiliar a trazer uma aula que seja mais objetiva, simplificada, para que as crianças possam entender. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Então é isso, crianças. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.